a instituição da monarquia em Israel. O povo de Israel não queria mais ser conduzido por Deus pelo modelo teocrático. Então pede um rei a Samuel, devido às outras nações serem governadas por reis. Seguindo o modismo, todo mundo faz, todo mundo tem, queremos também. No entanto, desde os dias de Moisés, Deus governava Israel através dos sacerdotes e juízes, especialmente dotados com poder e habilidade. Quando Samuel, o último dos juízes, envelheceu, o povo pediu um rei para assemelhar-se como as nações que estavam ao seu redor. Israel pede o suposto impeachment de Deus, abrindo mão da teocracia, onde o governo era o próprio Senhor, e desejaram um rei humano, uma monarquia como existia nas nações pagãs. Entretanto, esse pedido dos anciões não era apenas pela idade de Samuel e a corrupção de seus filhos que fizeram os israelitas exigirem um rei. De acordo com o capítulo 12, fica evidente que a ameaça militar feita por Naás, o rei de Amon, fora a razão principal para eles desejarem um rei. A arca de Deus estava fora de serviço e Samuel em breve também estaria. E os israelitas queriam um rei em quem poderia depositar a sua confiança, aliançar com outros reis, se defendendo e evitando guerras. O repúdio que demonstravam estavam dirigido a Deus e à caminhada de fé. Eles desejaram imitar as outras nações, não simplesmente no governo, mas também no espírito, dependendo de suas próprias possibilidades e poder, ao invés de depender estritamente do Senhor. E nós vimos todo esse relato em 1 Samuel, no capítulo 8. Mas mesmo sendo a monarquia um desejo nacional, Deus permitiu adotar o regime monárquico, mas não no modelo pagão e da forma precipitada que foi. Todavia, tal pedido trouxe mais adiante graves consequências espirituais ao povo de Israel, através do rei Saul. Deus, na sua onisciência, já havia anunciado a monarquia de forma profética. No Salmo de número 74, Asaf considera os feitos de Deus durante o Êxodo como a evidência de que ele é o rei de Israel. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, como teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, tu espedaçastes as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abristes a fonte e ribeiros, secastes rios caudelosos. Salmo 74, versos 12 ao 15. Desde o início, este fato estava bem claro para o Rei soberano, o nosso Deus poderoso, pois logo após a libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus os preparou para o fato de que teria um rei. Em Gênesis 49, 8 ao 12, fica claro que o descendente de Judá governará sobre Israel. E na profecia de Balaão, em Números 24, 15 ao 19, uma predição semelhante fala de um dos descendentes de Jacó governando e derrotando os inimigos do povo de Deus. E em Deuteronômio 17, 14 ao 20, Deus indica que haverá uma época em que Israel pediria um rei. Mais tarde, mais coisas serão ditas a respeito desta profecia. No entanto, deve ser salientado aqui que em 1 Samuel, no capítulo 8, é o seu cumprimento literal. Assista a continuação desta pré-aula completa no YouTube,
Aos novos visitantes, se inscreva agora em nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino aqui em cima para receber periodicamente as nossas atualizações. Também curte a nossa página no Facebook, Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Ajude-nos a divulgar, compartilhar esses projetos para a glória de Deus. Deus os abençoe. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula EBD Objetiva, lições bíblicas, classe adulto do quarto trimestre de 2019 pela CPAD, com essa temática abençoadora, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, comentada pelo pastor Osiel Gomes. E eu agradeço a todos por estar conosco, nos acompanhar nesse canal. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, membro das Assembleias de Deus em Joinville, Santa Catarina. Agradeço a todos pelo carinho, orações nesse projeto. E conto com o vosso apoio, contribuição, divulgação e interação nesse quarto trimestre de 2019. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 5, classe adultos, a instituição da monarquia em Israel, 27 de outubro de 2019. E o texto áureo nos diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem as outras nações. 1 Samuel 8, 4 e 5. Frente à velhice de Samuel e o desvio da postura espiritual dos seus filhos às ameaças de guerra e o modismo da monarquia das nações vizinhas, despertaram nos anciãos uma insegurança e a falta de confiança no modelo teocrático e no cuidado de Deus, desde o Egito até aquele presente momento. A verdade prática nos relata: antes de tomar uma decisão, o cristão precisa buscar orientações de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. A resposta de uma decisão sábia, abençoadora, sem consequências futuras, passa pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já a leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em 1 Samuel 8, versos 4 e 7 e o capítulo 10, verso 1 ao 7. Na primeira referência, aborda o contexto em que os anciãos pressionam Samuel, solicitando um rei, e Samuel entristece com a situação da rejeição pessoal e a ingratidão para com o Deus de Israel. Enquanto que na segunda referência de 1 Samuel 10, 1 a 7, Deus permite a escolha do povo para o primeiro rei de Israel. E Samuel profetiza alguns sinais e acontecimentos que mudaria Saul em um novo homem, embora que não obedeceu a Deus, perdeu o temor e não sustentou, nem correspondeu com aquela unção e o perfil ideal para o trono de Israel. Os objetivos gerais mostram que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. Nos objetivos específicos que correspondem a cada tópico teremos: no primeiro, conceituar a monarquia,
Segundo, explicar a escolha de Saul como rei. E, por fim, especificar o rei que o povo escolheu. Introdução. Um pedido pelo fim da teocracia, um sacerdócio que fracassou e o futuro profético comprometido pelos filhos do idoso profeta e juiz Samuel, além das ameaças de iminentes guerras, enquanto que as demais nações já tinham o seu rei. Desta forma inicia-se a monarquia, a história dos reis de Israel. Deus fala para Samuel que os israelitas o desprezaram, fazendo isso como fizeram no deserto, quando forjaram um bezerro de ouro e o adotaram como sendo o Deus verdadeiro, que os havia livrado de Faraó. Os israelitas esnobaram, fizeram pouco caso do poder e da grandeza de Deus e, consequentemente, desagradaram e pecaram contra ele. Os israelitas tiveram o que desejavam, um rei segundo os parâmetros e o coração deles. Saul era o homem mais alto, o mais bonito de todo Israel. Um rei tão perfeito às vistas que era motivo de orgulho nacional. Contrapartida, esse sistema monárquico fez com que um povo livre perdesse a liberdade individual, pois todos se tornaram servos, quando não escravos do rei. Os pesados tributos sobre o produto do campo e da pecuária, sobre as propriedades e todos os bens do povo tornaram difícil a vida dos hebreus. No entanto, o descontentamento de Samuel não ocorreu porque o povo julgou que ele estava velho e que seus filhos não eram dignos de sucedê-los, mas porque pediram um rei, fato no qual ele via claramente implicações profundas com envolvimento moral e espiritual. O seu receio se confirmou quando o Senhor lhe disse: o povo não tem rejeitado a ti, Samuel, antes a mim rejeitastes, para que não reine sobre eles. A nação já tinha uma triste história de rebelião, idolatria, e estava agora apenas fazendo a Samuel o que já tinha feito ao Senhor. Primeiro tópico, por que a monarquia? No primeiro ponto, um sentimento de orgulho nacional. 1 Samuel 8, 4 e 5. O retrocesso moral e espiritual de Israel teve a origem em sua desobediência, inconstância para com Deus e a mistura com os povos pagãos. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, conforme 1 Crônicas 17, 21 e João 4, 22. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. E à primeira vista parece que apenas os anciãos estavam exigindo um rei. À medida que o capítulo 4 de 1 Samuel se desenrola, fica bem claro que todo o povo de Israel estava por detrás daquele movimento. Para mim, isto fica claro que Israel estava funcionando mais ou menos como uma democracia. Seus anciãos são mais representantes do que líderes do povo. Neste caso, adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, copiando o modismo atual, valorizando a beleza e a aparência e a ostentação do seu rei.
fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Não podemos perder a verdadeira vocação do chamado ao reino de Deus, igreja e corpo de Cristo, para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 8:36. Ponto 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Samuel, o último dos juízes, julgou com excelência, debaixo da soberania divina, o povo de Israel. Mas, ao ficar velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Bezerba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Além desse contexto de iminente fracasso do judiciário por parte dos seus filhos, a Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que seus filhos não tinham condições morais e nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, embora fosse duro ouvir. Ele sabia que os anciãos falavam a verdade. A princípio e biblicamente, não há problema em nenhum filho de pastor vir a substituir o seu pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do paternalismo ou uma opção de emprego, mas pela chamada ministerial confirmada pelo Senhor, o dom, a vocação dada por Deus e confirmada pela igreja. O dono da obra é o Senhor, que não divide a sua glória com ninguém e escolhe quem ele quer, da forma que ele quer, escolhendo além das aparências, pois ele sonda o nosso coração. Ponto 3. Rejeitando os planos de Deus. 1 Samuel 10, 6-7. A escolha da monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino de Deus para aquele momento. Foi algo deliberado do povo contra o plano de Deus, estabelecido desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente e já havia anunciado a monarquia de forma profética. Este fato estava bem claro para o Rei soberano, o nosso Deus poderoso, pois logo após libertar os israelitas do cativeiro egípcio, Deus os preparou para o fato de que teriam um rei. Em Gênesis 49, 8-12, fica claro que um descendente de Judá governará sobre Israel. Na profecia de Balaão, em Números 24, 15-19, uma predição semelhante fala de um dos descendentes de Jacó governando e derrotando os inimigos do povo de Deus. E em Deuteronômio 17, 14-20, Deus indicou que haveria uma época em que Israel pediria um rei. Ele sabia que esse momento chegaria. Deuteronômio 17, 14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei a Israel com as qualidades necessárias. No entanto, no contexto da graça, em nosso tempo, é preciso seguir as diretrizes para o processo da sucessão de líderes.
Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá os seus líderes, presidentes e governos à igreja. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam, orem ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10 e verso 2. No mais, o dono e o cabeça da igreja, Cristo Jesus, ele designou, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 ao 13. Tópico 2, a escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que num primeiro momento o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus, concedendo o pedido do povo. O primeiro rei de Israel foi exatamente o tipo de líder que a nação queria. Saul, filho de Quis, era o homem alto e bonito da tribo de Benjamim. Os israelitas haviam visto os reis dos povos vizinhos e desejavam um homem impressionante que protegeria seus sujeitos e intimidaria seus inimigos. Deus também viu qualidades boas nesse homem e lhe deu oportunidade para provar seu caráter, depois de ser elevado à posição de responsabilidade sobre a nação escolhida. No começo do seu reinado, Saul mostrou boas atitudes, mas se perdeu no decorrer do seu reinado, agindo de modo indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta, ciumento, que subestimou a autoridade e a unção de Deus e foi vítima da própria unção. Ponto 2. A unção de Saul por Samuel. 1 Samuel 10 e 1. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita de azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Para os nossos dias, não há necessidade do derramamento do azeite para a separação dos obreiros e para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos dos pastores evangelistas. Em tempo, aproveito para destacar nesse contexto que no decorrer do exercício do reinado de Saul, a afinidade de Samuel para com Saul era evidente, pois o mesmo protelava a justiça e amenizava as falhas de Saul, que custou a advertência de Deus a Samuel, quando disse: até quando, Samuel, terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Terceiro ponto, os sinais de confirmação da unção de Saul, que está em 1 Samuel 10, versos 2 ao 7. Mas antes de comentar os sinais da confirmação da unção no início do reinado de Saul, aparentemente o início promissor,
mas de um final de fracasso e derrotas, eu quero considerar a passagem de Salomão sobre esse contexto, quando Salomão diz: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno, a altivez de espírito, corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o ser paciente e humilde é melhor que o orgulhoso. Eclesiastes 7, versos 7 a 8. Entretanto, nesse início, 3 são os sinais da confirmação da unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas do seu pai, representando o trabalho que o rei teria. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos e o outro um odre de vinho. Apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul, fato que pouco ele considerou e respeitou. O terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Enfatiza que o rei reinaria sobre a orientação do Espírito de Deus. E se agisse assim, salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado e vocacionado por Deus sem interferências humanas e conveniências políticas para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, a sustentar-se pelo alimento sagrado, que é a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. Não embriagar com vinho, não embriagar com os bastidores, com os benefícios da função, mas estar cheio do Espírito Santo. Pois só sobreviverão até o final da carreira, a jornada ministerial pesada, apenas os escolhidos de Deus, que combateram o bom combate e foram sustentados por Deus na sua trajetória e não apostataram da fé e guardaram a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7, 8. Além destes sinais da confirmação, o profeta Samuel declarou que o Senhor mudaria em um novo homem. Pena que Saul não rendeu a perseverança e a constância dessa mudança espiritual em seu caráter. Tópico 3. O rei que o povo escolheu. Primeiro ponto, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao seu povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 13 e 1 Samuel 15 e 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. O povo não via nada além que a aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal para o ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Ponto 2. Os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo. Ter um rei que vá adiante deles e os lidere na guerra é ter um exército permanente. Uma vez que Israel seja governado por um rei, a vida no campo jamais seria a mesma. Um rei empregará todos os seus filhos no serviço militar para conduzir seus carros, ou como cavaleiros, ou como infantaria. Alguns serão separados como oficiais. Um exército permanente também deve ter suprimentos. Os filhos dos israelitas serão usados para plantar e ceifar as suas colheitas e construir
e manter o equipamento militar, sem mencionar todos os suprimentos militares não exigidos. Não serão somente os jovens que o rei empregará em o seu serviço, as filhas dos israelitas, quem antes se sentavam à mesa e serviam seus pais, agora servirão à mesa do rei. Elas serão perfumistas, cozinheiras e padeiras no reinado. O alto custo de um rei inclui a perda dos filhos e filhas para o serviço do rei, mas o preço ainda é maior. O rei consumirá uma enorme quantidade de alimentos da melhor qualidade. Isto exigirá que ele tribute tudo o que é cultivado em Israel. O melhor dos seus grãos irá para o rei, junto com o melhor de suas vinhas e lavouras. Boa parte das coisas que uma família rural israelita antes apreciava, agora irá ser consumida pelos servos do rei. Os servos do rei precisavam viver, e o povo também pagará por essa despesa. 1/10 de suas sementes e das suas videiras será dado aos servos do rei para plantarem em seus campos, ou uma terra que o rei tomar do seu povo. O rei precisará de empregados para servi-lo, portanto, tomará o que Israel tem de melhor a oferecer em matéria de servos e servas. Certamente precisará de gado, de jumentos para arar o campo, e tudo será suprido pelo povo. Em resumo, quando o rei for concedido ao povo, será para dominá-lo, e ele dominará. Esta gente que antes conhecia a liberdade, agora será escravo do rei que escolheu. E quando finalmente perceberem o que fizeram a si mesmo, será tarde demais para mudar o curso da história. Um dia, os israelitas clamarão a Deus por causa da opressão do seu próprio rei, mas Deus não os ouvirá este lamento, pois eles estão indo para o cativeiro com os olhos bem abertos. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma do governo político temporal nos diz a Bíblia Sagrada: todos devem sujeitar-se às autoridades constituídas, pois todas as autoridades vêm de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocadas por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que a institui e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, fazem o bem, mas sim nos que fazem o que é errado ou praticam o mal. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o bem, faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, que é mal, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E é por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que lhe é devido. Pague os impostos e tributos àquele que os recolhe. E honre e respeite as autoridades. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Romanos 13,
1 ao 8. O terceiro ponto nos diz o novo sistema político e o aspecto teológico. Nesse modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história, pois Deus sempre cuidou de Israel. Deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares e fez com que o seu povo se arrependesse e voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. O Criador usaria desse modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara um rei segundo o seu coração. 1 de Samuel 13 e o verso 14. Conclusão: o sentimento de orgulho nacional por um rei, o fracasso dos filhos de Samuel, a rejeição da teocracia contribuíram para o estabelecimento da monarquia. A escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele, como primeiro rei, tinha privilégios e estabeleceu um novo regime e custos do sistema político em Israel. O aprendizado extraído aqui é o alto custo exorbitante de uma monarquia, sobretudo se comparado ao custo mínimo do governo dos juízes. No entanto, deixando de lado os problemas bíblicos morais associados à sua exigência, existe também um problema econômico muito claro. Em termos bem simples, ser governado por um rei não vale o seu preço. Os israelitas não veem desse modo, pois estão mais do que dispostos a pagar o preço detalhado por Samuel. Creio que possa entender o porquê. O preço da sujeição aos seus inimigos, os medianitas, é muito mais alto, como vimos em Juízes no capítulo 6. Para os israelitas, o preço que irão pagar pelo seu rei é considerado bem maior do que aquele que irão pagar pela sujeição às outras nações. O que eles não entenderam é que Deus os protegeria sem custo algum, se simplesmente se arrependesse dos seus pecados, clamando por libertação e servindo ao Deus Todo-Poderoso de todo o seu coração, sem nenhuma mistura com as nações pagãs. Receio que este preço seja mais alto a se pagar pela pureza, pela forma ilibada de adorar apenas um único e verdadeiro Deus de Israel. Eles não queriam abandonar a mistura com seus ídolos pagãos. Não queria servir somente ao Deus de Israel. Não queria que Deus fosse apenas o seu rei. Por isso procuram substituir tanto Deus quanto a Samuel, tendo o rei como as outras nações e costumes pagãos. Assim tiveram as suas consequências. Mas Deus, com a sua longanimidade, misericórdia e bondade, jamais desistiu deste povo, pois o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos, nem os seus propósitos, mas sabemos que a sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida e que, como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha esteja sempre alinhada com as de Deus. Meu muito obrigado a todos pela atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a
todos os inscritos em nosso canal e redes sociais. Conto com teu apoio, orações e contribuições, inscrição e divulgação do nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministério, aluno e até o próximo encontro, permitindo Deus. A paz do Senhor e que Deus vos abençoe.